Irmãos, hoje eu quero falar algo rápido com você. Se você me der a sua atenção, eu vou ministrar, você vai receber e nós vamos embora felizes. Você vai me dar a sua atenção? Love you, tamo junto. Hoje eu quero falar sobre amando o que Deus ama. Irmãos, aqui em Mateus 9, Jesus está dizendo, em Mateus 9, versículo 35, ele diz: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando, repita comigo, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas, diga, anunciando as boas novas, e curando todo tipo de enfermidade e doença. Então Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Irmãos, essa é a missão da igreja hoje. Nós podemos promover qualquer tipo de evento, nós podemos fazer, qualquer tipo não, né? Mas você entende o que eu estou dizendo. Vários tipos de evento que ajudam o povo, mas a nossa maior missão é ensinar, pregar e orar pelos enfermos. Vou falar de novo. É ensinar a palavra de Deus, pregar as boas novas. O que é boas novas? É o evangelho, pastor. As boas novas é que você foi liberto. As boas novas é que existia um escrito de dívida que era contra você. As boas novas era que você era preso e hoje você é liberto. Porque se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é uma boa nova. A boa nova é você que está passando por uma enfermidade. Deus já te curou. A boa nova é você que está passando por um tempo de deserto, de crise financeira. Há provisão para você hoje, essa semana. Deus pode virar essa mesa. Essa semana alguém pode te ligar. Essa semana os céus vão se abrir. Essa semana as coisas, porque nós somos essa vida sobrenatural. Essa é a boa nova. Que Ele nos deu vida e vida, hein? O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham e vida como? Essa é a boa nova. E é para todo mundo, inclusive para minha sogra. Amém, irmãos? Presta atenção no que eu estou te falando. Essa é a boa nova. Nós não podemos deixar de pregar aquilo que a Bíblia, aquilo que Jesus fez. Ele saía ensinando, fala comigo, ensinando, pregando e curando os enfermos. Alguém conhece algum enfermo aí? Alguém conhece alguém com crise de ansiedade? Alguém com medo excessivo? Alguém? Tudo isso é enfermidade, irmãos. Você tem que sair impondo as mãos. Fala, eu posso orar por você? Aí você fala assim, quem sou eu para orar? Irmão, não é quem é você, é o Deus que você serve. Não é você que vai curar, irmãos. É o nome de Jesus na sua boca. Amém? Existia um cego e Pedro curou eles, um paralítico. Né? E Pedro e João curou eles. Aí o povo chamou Pedro e João e falou assim, indagaram, fizeram uma série de questões para eles. E Pedro virou e falou assim, por que você olha para nós como se eu tivesse poder de curar? Não foi eu, foi fé no nome de Jesus que concedeu a esse poder para ele ser curado. Não é você, irmãos, é fé no nome. Por isso você tem que pregar o evangelho, prega o que Jesus fez. E desculpa, irmão, mas nós estamos vivendo uma onda hoje de palestrantes que só pregam o que ele fez. É uma exaltação do ser humano. Eu fiz, o que eu fiz, o que eu vou te ensinar, o que eu. É uma onda de mentores e ninguém leva para Cristo. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é apontar, ei, Deus me curou, Deus me salvou, Deus me libertou, sem eu merecer. Isso se chama graça e está disponível para você agora e hoje. Você não precisa fazer nada a não ser receber. Que glória nós temos, irmãos, no nosso braço? Nenhuma. A Bíblia fala, maldito homem que confia no homem, faz do seu braço a força do seu poder. A gente não empresta dinheiro para os outros falando isso, né? Maldito homem que confia no homem. Você não leu o versículo inteiro. Ele quer dizer, maldito homem que confia no seu próprio braço e faz do seu braço a sua força. Irmãos, a nossa força sabe onde está?
em confiar em Deus, em confiar nas promessas de Deus. Abra a tua boca de manhã e diga: esse é um dia de provisão, esse é um dia de boas novas, essa é uma semana de boas novas, porque o meu Pai está no trono e Ele providenciou tudo o que eu preciso para viver uma vida abundante. Não é na minha capacidade, mas é na minha fé, porque eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu posso pedir, pensar ou imaginar. Não é uma força no ser humano, mas é uma fé naquilo que Deus é capaz de fazer. Fala para o teu vizinho: prega o evangelho. Aleluia, prega o evangelho, meu irmão. Você não é responsável de fazer a palavra de Deus cumprir, Deus é. Ele falou: eu velo para cumprir a minha palavra. Essa palavra velar é Deus estar lá aguardando para manifestar aquilo que Ele disse que te pertence. Vou falar para esse lado de cá. A palavra velar significa Deus está aguardando para manifestar aquele que Ele te deu como promessa. Se você pode crer, tudo. Qual os passos do sucesso? Eu vou lançar esse livro ainda, irmão. Me fala os 10 passos do sucesso. Vamos lá, igreja, para quem está visitando e não conhece. Confiar em Deus, confiar em Deus, confiar. Fala para o teu vizinho: confiar em Deus, confiar. Eu fiz do Senhor o meu refúgio, a minha fortaleza. Muitos confiam em bois, em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. Oh, minha alma, não terei medo, de quem temerei? O Senhor é a minha segurança, a rocha da minha salvação. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Não é a sua capacidade, você não fez nada, você só creu. Fala para o teu vizinho: Deus te convida a crer. E se creres, fala para ele: verás a glória de Deus. Não é a glória do ser humano, irmãos, não é a sua capacidade. Quanta empresa eu fiz, quanta influência eu tenho, irmãos. Você pode ser a pessoa mais bem sucedida, daqui 2 gerações ninguém vai lembrar de você. Daqui 80 anos ninguém vai lembrar quantos seguidores você tinha, quantos carros de luxo você tinha. Não vai. A questão é o que você vai levar dessa vida. Anota isso. Essa vida é um ensaio da vida que está por vir. E aqueles que estão vivendo de acordo com a vontade do Senhor vão viver anos, milênio e a eternidade de recompensa. Os meus olhos não estão aqui, irmãos. Como mexe comigo ver as coisas desse mundo, como mexe com as pessoas. Não é para mexer para você. Os seus olhos não é para ser tão fácil assim conquistado para as coisas deste mundo. Os seus olhos têm que ser focados por dentro, naquilo que Deus quer para a sua vida. Fala para o teu vizinho: eu quero agradar ao Senhor. Amando o que Deus ama. Fala comigo: amando o que Deus ama. Abra comigo em João. 1 João, capítulo 2. Eu quero te ensinar isso. E tudo que você vê, tudo que você se alimenta, tudo que você bota para dentro da janela da sua alma, se não estiver em linha com isso, eu quero que você a partir de hoje exclua. Porque está roubando o tempo de você e está causando você a andar devagar, vagarosamente. 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim, abre aí na tua Bíblia, 1 João 2. Não ameis o mundo. Meu Deus. Não ameis o mundo, nem o que, irmãos? Nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai, não está nele. Forte ou não, irmãos? Versículo 16. Aqui ele vai nos ajudar. O que é o mundo? O que é o mundo? Ele vai explicar a síntese. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, olha o segredo, que faz a vontade
de Deus permanece eternamente. Deixa eu ler uma outra versão, que nós temos muitos jovens. Cadê os jovens aqui? Não ame este mundo, a NVT, nem as coisas que ele oferece. Gente, quantas igrejas estão pregando o que o mundo oferece? E eles não vão falir, porque pregar o mundo é o que o mundo quer. A questão é, eu estou dentro da igreja por causa de Jesus ou estou dentro da igreja por causa das coisas do mundo? Fala para o teu vizinho, no verbo não. O resto eu não sei, mas eu posso falar só da minha casa. Da minha casa fala que não. Amém, irmãos? Não ame este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. 16. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por, vamos lá, quem está comigo aí? Prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Tem gente vendendo realizações em bens em nome de Jesus, e isso não é bíblico, isso não tem Deus, isso não tem o Espírito Santo, porque o próprio Deus diz, não ame essas coisas. Como você pode estar vendendo isso, sendo que eu falo para você repudiar? Cuidado. Fala para o teu vizinho, cuidado. Pastor, mas não somos chamados para ser providos? Somos para ser providos e vamos ser, porque nós estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa, realizando a vontade de Deus para nós, e dentro da vontade de Deus para nós não vai ter falta alguma. Não há falta no propósito, na visão que Deus colocou para o nosso coração. Agora, se tudo que eu tenho é uma imagem para eu me vender, para eu me gabar, as minhas realizações, irmãos, não são nada. Eu não sei se você já leu o Apocalipse, mas lá tem algo interessante. Tem 24 anciões. Alguém já ouviu falar dos 24 anciões? O que eles fazem? São homens de respeito, rabi, homens respeitados aqui no mundo. Sabe o que eles fazem diante de Jesus? Eles se ajoelham e tiram as suas coroas e colocam aos pés dele. Irmãos, se Deus permite que exista alguma realização para você fazer, não é para você se gabar e falar o que eu fiz, é só para você chegar e falar, Jesus, eu fiz porque foi para você. Precisamos ajustar. Precisamos ajustar. Fala para você, precisa ajustar. Não ameis nem as coisas que há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Fica tranquilo, irmãos. A palavra vem para limpar. Para que a gente produza mais. Vou te falar um homem que começou correto e ele se limpou. E ele buscou aquilo que Deus tinha para ele. E eu vou te provar que Deus não tem problema algum com riqueza, prosperidade. Deus não tem problema algum. O problema está quando eu amo essas coisas, quando eu me coloco, quando eu sou o autor, eu sou a glória de tudo isso. Vamos lá comigo. Crônicas. 2 Crônicas. Deus é bom, irmãos? Eu anotei aqui, não anotei o capítulo. Deixa eu ver aqui. Você que está online aí, não muda de canal, não vai para outro stream não, fica aí. Deus está falando com você. Amém. Aleluia. Deus é fiel. Irmãos, é um ajuste. É um ajuste. Quando nós ajustamos nosso coração, nós entramos nesse rio de provisão. Mas não é para a gente se vangloriar, é por causa do propósito. Amém, amém. Aleluia, irmãos. Aleluia. Ele já disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Deixa eu ver se esse aqui, capítulo 3. Salomão, filho de Davi, estabeleceu firme. Eu vou lendo aqui, os universitários aí vão... Eu acho que é capítulo 2. Salomão, filho de Davi, estabeleceu, eu acho que é 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 1. Salomão, filho de Davi, estabeleceu firme controle sobre o seu reino, pois o Senhor, seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Quem que torna poderoso? Fala comigo, é Deus. Salomão convocou todas as autoridades de Israel, os generais e capitães do exército, os juízes e todos os líderes e chefes dos clãs. Então conduziu toda a comunidade ao lugar de culto em Gibeon, pois ali ficava a tenda do encontro. E era a tenda que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto.
Davi tinha transportado a arca de Deus, dessa cidade bonita aí, para a tenda que ele havia preparado para ela em Jerusalém. Mas o altar de bronze feito por Bezalel, filho de Uri, neto de Uri, ainda estava ali em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Então Salomão e o povo se reuniram neste local para consultar o Senhor. Versículo 6. Acharam aí? Ok. É o primeiro, né? Então, na presença do Senhor, Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Uau! Vamos lá. Peça o que? E eu li. Irmãos, isso aí é muito forte. Ele não falou, peça o que quiser, eu vou pensar. Foi um cheque em branco, nem sei. O pessoal jovem não sabe o que é cheque. Alguém avisa seu vizinho que é cheque aí. Peça o que quiser. E eu... Irmão, você sabia que hoje, se Deus fizesse isso, muita gente ia pedir muita coisa que não está no coração de Deus? Peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu a Deus: Tu mostraste grande amor leal a meu pai Davi, e agora me fizeste rei em seu lugar. 9. Ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. E aqui vem o pedido, versículo 10. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu os lidere bem, pois quem é capaz de governar este seu povo. Qual foi o segredo de Salomão, irmãos? Você viu que em nenhum momento ele se colocou: eu vou ser um rei, eu quero paz, eu quero ser conhecido como o homem mais rico, eu quero ser o mais poderoso, eu quero ter o maior nome, eu quero ter a maior empresa, eu quero que todo mundo fale que eu fui o homem mais rico deste mundo. Ele se tirou de cena e falou: Deus, este é o seu povo e eu tenho que governar sobre o seu povo. Sabe o que Deus ama? O povo. Vou falar de novo. Sabe o que Deus ama? Pessoas. Do rico ao pobre. Do hétero ao homo. Do correto ao incorreto. Do sujo ao limpo. Deus ama alguém. Deus ama todos. Deus ama o ser humano. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ajustar seu coração e parar de ser bem-sucedido por você ter glória. Eu quero fazer o que Deus tem para mim. E existe um povo que só você pode alcançar. Existe uma geração que somente nós podemos alcançar. Isso mexeu tanto com Deus que Deus respondeu. Você já sabe a história, mas deixa eu ler, eu estou pregando mesmo. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu os lidere bem, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Fala, seu povo. Deus disse a Salomão: uma vez que esse é o seu desejo, e não me pediu nem fama, nem bens, nem a morte dos seus inimigos. Você nem me pediu vida longa, mas você me pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo. Vixe, certamente, lá vem. Ó, quando você alinha seu coração, olha o que Deus fala para você: certamente lhe darei a sabedoria e conhecimento que pediu. Também lhe darei riquezas, bens e fama, como nenhum rei teve e nunca jamais terá.
Quem sabe que tem unção nisso? Tem unção nisso, porque o mundo está atrás de coisas, e o maior pecado que a igreja pode fazer é deixar de pregar o evangelho e começar a pregar coisas, usar o púlpito, usar o microfone para pregar coisas. Deus não se importa com as coisas, por isso que Ele dá ou não dá, por isso que Ele multiplica. Deus se importa com o povo. Cadê o nosso amor pelo... Amém, irmãos? Desde quando o pastor cobra para dar mentoria? Você é pastor, seu doido? Você tem que dar aconselhamento. Você aconselha, você ajuda todo mundo, ainda a pessoa vai embora da sua igreja e você fica feliz que você fez seu papel. A sua recompensa está lá, na eternidade, não está aqui. Que papo que é esse, igreja? Eu estou procurando discípulos que querem me ouvir, que têm um coração aberto a mim. Não que tenham que pagar para me ouvir. Que absurdo isso, igreja. Isso está errado. Isso está errado. Deus ama o povo, irmãos. E nós precisamos corrigir nosso coração. Quem você abençoou nessa semana que não tinha nenhum interesse, que não acrescentou nada nas suas finanças? Quem? Para quem você ligou essa semana e deu uma palavra que nunca vai alcançar nada do seu bolso, que você não tinha interesse algum financeiro? Se todo mundo que você liga, se todo mundo que você comunica, se toda energia que você gasta é porque alguém está no seu interesse, que vai te ajudar de certa forma, isso não é amor. Isso não é evangelho, igreja. Abra comigo aí. Fica tranquilo, irmão. Deus já disse. Se quiseres e me ouvirdes, o que, igreja? Você vai ouvir. Ele vai te guiar. Vai chegar a provisão. As coisas vão acontecer de uma maneira sobrenatural, mas não é porque você é o cara, é porque você se envolveu com ele, é porque você falou, eu quero o seu povo, eu quero o seu propósito, eu quero o que você sonha para mim. Cadê, Pai, as pessoas que somente eu posso alcançar? Eu não quero troféus aqui, Pai, que vão ficar, que vão ser comidos pelo tempo. Eu quero a recompensa da eternidade em saber que eu fiz, te agradei. Eu quero ouvir naquele dia, servo bom e fiel, entra para a tua recompensa. E se tiver fama no meio do caminho, que você fique famoso. Se tiver muitos milhões, que você fique, mas que o seu coração seja correto. Salomão teve tudo isso, teve ou não teve? Teve tudo isso e muito mais. Mas o coração dele estava certo. Ou começou certo. Depois você lê Eclesiastes. Abraão também, irmãos. Abra comigo em Lucas, capítulo 10. Já estou acabando. Lucas capítulo 10, versículo 29. Estou lendo da NVT. Vamos do 30. Jesus respondeu uma história. Vamos do 29. O homem, porém, querendo justificar suas ações, era um fariseu, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Porque você disse que eu tenho que ajudar o próximo. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto, diga quase morto, à beira da estrada. Irmãos, eu vou falar aqui, o Azaf pode subir já. Vou falar já para você, existem pessoas quase mortas à beira do seu caminho. E nós estamos tão preocupados com o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos ostentar. E nós não temos visto essas pessoas que estão quase mortas no seu caminho.
Se tudo que você faz na semana é só buscar os seus próprios interesses, isso não é ser cristão. Pastor, mas a provisão tá tudo, irmão. Fica tranquilo, você pode ser rico. Eu não estou falando contigo, eu estou falando do coração errado, de você viver para isso. Foi atacado por bandidos, eles tiraram as roupas, espancaram, os deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, quem encontra umas pessoas por acaso aí no seu dia a dia? Quem encontra aí uns por acaso? Aí de repente você ora, de repente aquilo que você estava procurando você nem lembra mais, você só lembra que você pregou o evangelho, de repente alguém ficou feliz, você ficou feliz, você nem lembra mais o que aconteceu. Quem já fez isso? É assim que nós temos que viver, irmãos. Por acaso descia por ali um sacerdote. Fala, uau, esse é pastor. Ó, o povo hoje protege o pastor. O pastor não pode. Ei, não incomoda o pastor não. O pastor não pode cumprimentar. O pastor é um homem de Deus. É tão de Deus que ele não fica com o povo. É um pastor descendo, um sacerdote. Uau! Está lá na presença de Deus, representando eu e você. Está nada, quem está na presença de Deus é Jesus. Hoje quem está é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Todos nós somos servos, irmãos. Nós temos os títulos porque Deus estabeleceu uns para pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, profetas também. Amém? Mas o dom é para a pessoa. O dom é para a pessoa. Quem recebeu uma ligação minha aí nessas últimas 2 semanas, levanta a mão. Quem recebeu uma mensagem minha, levanta a mão. Quem recebeu levanta a mão, irmão. Quem recebeu uma mensagem minha, uma ligação minha, levanta a mão. Todo mundo, quero que o pessoal veja. Levanta a sua mão bem alto. Levanta, olha para o seu lado. Isso é ser pastor. Quem não recebeu? Vai receber do seu líder, vai receber do pastor. Se for mulher também, eu só mando mensagem para as mulheres da liderança. Amém? Quanto que eu cobrei pela mentoria? Real, misericórdia, até pecado falar um negócio desse. Deixa eu para casa, senão eu vou ficar nervoso. Vamos lá. Eu ainda não estou nervoso, viu, irmão? Calma. Não vou ficar também. Jesus, por acaso descia por ali um sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Não, meu negócio é pregar na igreja. E o meu sonho é ser palestrante internacional. E você vai palestrar para quem, o abençoado? Para a cadeira? Ou você quer só a fotinha de você e as pessoas sentadas? Se você não está habilitado para ministrar para uma pessoa que está do seu lado, desculpa, mas aos olhos de Deus você não está habilitado para multidões. O evangelho é cheio de encontros de Jesus com o povo. Cheio de encontros. Alguns que até os discípulos ficaram com vergonha de relatar, como o da mulher samaritana. Foi num poço, saiu do caminho só para encontrar uma mulher. Os discípulos, na hora que chegou, religiosos, né? Mas tudo bem, eles estavam se convertendo. O que Jesus está fazendo falando com uma mulher ainda samaritana? Ah, meu Deus do céu. Jesus saiu do seu caminho para alcançar uma vida. Uma mulher, uma samaritana, alguém que os levitas e os sacerdotes passavam e falaram: ei, Jesus, deixa que essa aí é prostituta, vagabunda. E era. Até que. E era. Até que a graça chegou e falou: ah, se você souber quem está falando contigo, ah, se você beber da água que eu tenho para lhe dar, essa sua fome, essa sua sede, esse seu andarilho, essa sua procura, as suas dores, tudo que você passou vai ser saciado. E você tem isso hoje, irmãos. Quem é crente aqui dá um amém?
Você tem vida, você tem Jesus, o autor da salvação dentro de você. Pessoas estão caídas quase como morto do seu lado. E você ainda precisa ganhar mais, preciso comprar aquilo, preciso fazer aquilo, preciso daquilo mais. Cadê o coração para o povo? Um levita, olha o pessoal do louvor aí. Não era só louvor, tá, gente? Era todo mundo que trabalhava no tabernáculo. Todo mundo que trabalha na igreja. Fazia o mesmo caminho. E viu o homem caído. Mas também o quê? Atravessou e passou longe. Não quer se envolver. Está no clube. Minha igreja é um clube. Se todas as nossas festas são sempre com as mesmas pessoas, eu vou te falar, está errado. Se ninguém começa a falar lá e solta um palavrão, está errado. O que é isso, pastor? Por quê? Quero ver pessoas chegando no seu meio. Eu acho lindo, as pessoas vêm na igreja e começam a chamar a Ana de pastora. Né? As pessoas vêm na igreja e começam a bater palma. Porque são coisas que nós não temos a prática. Mas eu falo, olha que coisa maravilhosa. Pessoas novas. O que sabe o que eu estou dizendo? Não conhece ainda os nossos costumes, e devagarzinho você vai pegar, nem fica preocupado com o que eu estou te falando. A questão é, nós não precisamos mais, não podemos mais se reunir como um clube. Sempre tem que ter alguém ali novo, alguém ouvindo a palavra, alguém aprendendo algo. Alguém teve paciência com você. Alguém te aturou. E se você é casado, alguém está te aturando ainda. Vamos amar o próximo. Vamos se preocupar com os outros. Um levita veio no mesmo caminho, viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. 33. Então veio um samaritano. Olha que interessante, não era judeu. O que mais? Não era pastor. Não era levita. Samaritano. Misturado. Quem é brasileiro aqui é misturado. É nós. Veio um brasileiro. Veio um brasileiro. Ao ver o homem, teve compaixão dele. Sabe, irmão, existe... É muito profundo o que eu vou falar, eu não vou falar tudo, mas existe um relacionamento muito profundo entre o que você vê com o seu coração. O levita, o sacerdote, eles passaram longe para nem ver. Eles não queriam ver a situação. Eles não queriam se envolver com a situação. Ao mesmo tempo, se você gastar só o seu tempo, a sua energia vendo coisas, aquelas coisas entram dentro de você e mudam o seu destino. E eu vou falar para você, tem muita gente dentro da igreja com o destino errado. Desejando coisa errada, porque está vendo demais algo. Nós precisamos ajustar a nossa visão. Para ver como Salomão viu. Eu estou aqui, agora eu vou ser rei, entendi. Mas eu não consigo se você não me ajudar. Me ajuda a cuidar do seu povo. Aí ele pediu a coisa certa. Então veio um brasileiro e ao ver o homem teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois o quê? Colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem, se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagaria a diferença quando voltar. Agora eu vou mudar a pregação para você entender. Hoje eu estou pregando prosperidade bíblica. Vou te mostrar por quê. Primeira coisa, olha aqui para mim. O samaritano tinha óleo, tinha vinho, ou seja, ele tinha resolveu a situação do cara. Outra coisa, os outros vieram de a pé. Ele estava de Ferrari, ele tinha um jumento. Estou pregando prosperidade. Ele tinha um jumento.
que deu carona pro cara. Outra coisa, chegou na hospedaria, pagou a diária, pagou a outra e ainda disse: cuida dele, porque o que ele precisar, quem vai pagar sou eu. Eu não sei se você está entendendo, mas quando você alinhar o seu coração com o propósito, quando você amar aquilo que Deus ama, irmão, Ele não tem problema em te levantar, em te dar fama, em te dar dinheiro, te dar holofote. Se você amar o que Ele ama, Ele vai dar todos os meios necessários para você ter muito mais para abençoar, para curar, para libertar, para pagar, para investir, para levantar as pessoas. Deus está procurando pessoas que tenham o seu coração ajustado com o dele, para que ele possa derramar as verdadeiras riquezas. E nesses últimos dias, Deus vai liberar rios de provisão para aqueles que o coração está correto. Fique de pé no seu lugar. Essa é uma manhã de entrega. Essa é uma manhã para você falar: Pai, sonda o meu coração. Pai, me ajuda. Eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ter para abençoar, ter para ser resposta. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque você está levantando dentro de nós pessoas com o coração correto, pessoas com a visão correta e comprometidos com você apenas, ó Pai. E para essas pessoas você vai derramar provisão, 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 provisão. Não para se gabarem, não para falar: olha as minhas realizações, mas para dizer: Deus fez isso por mim e Ele vai fazer com você. Oh, Pai, a nossa prosperidade, a nossa riqueza não é o fim, é um meio. É um meio pelo qual você vai nos usar para ser resposta de oração. Eu declaro empresas prosperando como nunca prosperou. Eu declaro você tomando decisões que vão liberar rios e quantias que você nunca pensou, nunca imaginou. Porque você ajustou o seu coração com o Senhor. Porque você pediu para Ele: Pai, me dê sabedoria para lidar com o seu povo.